Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje veremos algumas notícias que nos preocupam como cristãos, neste mundo incrédulo e hedonista. Ou seja, aquele mundo que procura apenas o seu próprio prazer. Mas apesar de não serem boas notícias, nós precisamos conhecê-las e analisá-las. Então, após a vinheta, iniciamos o nosso vídeo desta semana. Então a primeira notícia de hoje, vocês estão vendo aí na tela, é deste site Gaudium Press, que é um site católico, da Igreja Católica, mas ele dá notícias sobre cristianismo, não é só sobre a religião católica, notícias em geral. Eu estou gravando hoje, na quarta-feira, 21 de agosto, vocês veem aqui. Essa notícia que nós vamos ver, essa primeira notícia, vem lá da Índia e diz assim: Índia, juiz pede proibição de reuniões religiosas cristãs para evitar conversões. Um juiz da Suprema Corte de Allahabad, na Índia, pediu o fim das reuniões religiosas cristãs, alegando que elas podem levar à conversão da maioria hindu ao cristianismo. É estranho isso, no mínimo estranho. E vamos à notícia. Essa notícia é do dia 2 de julho de 2024 e nos diz aqui: rejeitando o pedido de fiança de uma pessoa acusada de conversão religiosa, a Suprema Corte de Allahabad emitiu uma decisão em 1º de julho ordenando a proibição imediata de reuniões religiosas que envolvam conversões entre indivíduos, alegando que tais atividades violam diretamente o direito à liberdade religiosa consagrado no artigo 25 da Constituição. Então vamos analisar esse primeiro parágrafo aqui. Então, uma pessoa foi acusada de estar convertendo hindus ao cristianismo, ele foi acusado disso, foi preso, e a Suprema Corte emitiu uma decisão que ordena que se proíbam as reuniões religiosas que envolvam conversões de indivíduos, porque essas atividades violam o direito à liberdade religiosa. Então, a primeira incoerência aqui: se existe liberdade religiosa, qual o problema de ter uma reunião religiosa que as pessoas se convertem a uma outra religião que não o hinduísmo? Qual é o problema? Se há liberdade religiosa, eu não entendo por que é proibido fazer reuniões onde as pessoas se convertam a uma outra religião, a menos que ele esteja falando: não, nós não queremos que se convertam ao cristianismo, né? É o que está aparecendo. Então, neste país onde há liberdade religiosa, é proibido ter reuniões, porque senão é capaz de você se converter. Realmente faz sentido isso, né? Obviamente eu estou sendo irônico. E continuando, de acordo com o artigo 25, os indivíduos têm o direito de professar qualquer religião, praticar e divulgar a mesma, sujeitos a certas restrições. Mais uma vez, incoerente: se a pessoa tem o direito de professar qualquer religião, praticá-la, por que tem restrição do quê? Mais uma vez, eu posso inferir: é porque é cristianismo. É a inferência que eu faço. Continuando, o juiz Rohit Ranjan Agarwal, não sei como é que fala o nome dele, da Suprema Corte, declarou que a prática de divulgação tem por objetivo promover a religião e não converter pessoas de uma religião para outra. Bom, aonde que ele viu isso escrito? Em que lugar que ele viu isso, de que a prática e divulgação é para apenas promover a religião e não converter pessoas? Da onde ele tirou esta ideia? Qual é o poder que este homem ou essa instituição tem para definir o que é
promoção da religião e não conversão. Não pode converter. Porque, da onde que ele tirou essa ideia? É uma lei que ele fez na cabeça dele. Ele fez essa observação ao rejeitar o pedido de fiança de Kailash, que é o acusado de converter um grupo de hindus de uma aldeia ao cristianismo. Ah, agora ficou claro. É porque é cristianismo, né? Essa pessoa foi presa porque ela estava pregando o evangelho, as pessoas se convertiam ao evangelho, mas como ele é cristão, ele não pode. É isso, eles não querem, eles querem que os hindus se mantenham ligados ao hinduísmo e não ao cristianismo. Tudo isso sob as disposições da rigorosa Lei de Proibição de Conversão Ilegal da UP de 2021. O que é UP? UP é o nome do local onde aconteceu isso. É a sigla de Uttar Pradesh. A região lá, a província, o estado, não sei como é que fala lá. Mas é a região em que isso aconteceu, Uttar Pradesh. Nesta região tem uma lei rigorosa de proibição de conversão ilegal, que proíbe a conversão ilegal por meio de má interpretação, força, influência indevida, coerção, sedução ou por qualquer meio fraudulento ou por casamento. A próxima pergunta que eu faço é: o que é conversão ilegal? Uma vez que a conversão é algo de foro íntimo, só Deus que sabe se alguém se converteu ou não. Nem nós sabemos. Ninguém sabe. Como é que ele pode proibir conversão ilegal e o que é uma conversão ilegal? Daí vão falar, não, é porque a pessoa pode estar sendo forçada, está sendo influenciada, está sendo coagida, seduzida, né, por um meio fraudulento. Olha, o cristianismo não faz isso. Eu conheço religiões que fazem isso, de coerção, né? A gente conhece do próprio noticiário algumas religiões que os caras chegam com uma arma na cabeça e falam, ou você se converte ou você vai ser condenado, né? Nós conhecemos, mas no cristianismo eu não vejo acontecer isso. Ninguém ser obrigado, ser forçado ou ser seduzido a se converter. E o juiz observou que o acusado estaria levando pessoas de sua aldeia para participar de reuniões religiosas em Nova Delhi e a maioria delas nunca voltou para casa. E ressaltou que, se esse processo continuar, a população majoritária desse país se tornará um dia uma minoria. Essas reuniões religiosas onde estão ocorrendo conversões devem ser imediatamente proibidas. Bom, pergunta aqui: qual é o problema da população que é majoritária, hindu, né, que segue o hinduísmo? Qual é o problema dessa população majoritária hoje se tornar minoritária amanhã e a maioria ser cristã? Qual é o problema? Ou seja, isto é claramente um preconceito, né? A maioria da população vai se tornar cristã e não pode. Portanto, as religiões religiosas onde estão ocorrendo conversões devem ser proibidas. É simples, né? Nós cortamos o mal pela raiz, proibimos as reuniões religiosas, né? É o jeito simples dos governos hoje em dia fazer as coisas. E chegou ao conhecimento desta corte que a conversão ilegal de pessoas de castas SC, ST e outras castas ao cristianismo é desenfreada em todo o Uttar Pradesh, acrescentou o juiz, negando fiança ao acusado. O que é este pessoas de castas SC, ST e o que é essa questão de castas? Tem uma explicação aqui embaixo. As comunidades que estão na categoria de castas registradas, Scheduled Caste, são essencialmente as mais baixas no sistema de castas do país. São conhecidos como Dalit ou intocáveis. As tribos registradas são pessoas que moram principalmente em áreas remotas. Então, o que acontece? Embora se diga que hoje em dia o sistema de castas na Índia não funcione mais, que isso agora foi abandonado, agora eles são um país democrático, portanto não existe mais. O sistema de castas é um sistema milenar. O que acontecia? As pessoas eram separadas em castas
e impedidas de mudar de casta, né, desde o nascimento dela. Então, por exemplo, eu não estou falando que é exatamente desse jeito, mas é simplesmente um exemplo para a gente entender. Então, por exemplo, a pessoa nasceu lá numa família riquíssima, poderosa, que fazem parte do governo, são os governantes do país, aqueles que mandam, eles são a casta mais alta, mais privilegiada, tem uma série de privilégios. Depois, abaixo desses que são os governantes, tem lá, vamos supor, os militares que trabalham para essa casta superior, eles são também têm uma série de privilégios, são vistos como pessoas importantes, tal, militares e outras funções dentro do governo em posições importantes. Depois tem uma outra casta que é a casta, vamos supor, dos empresários, né, que tem negócios, tem comércio, tem indústria, é uma outra casta, ele também são pessoas que têm uma relativa importância, não tanto quanto as outras anteriores. Depois tem lá os trabalhadores artesanais, vamos lá, pedreiro, marceneiro, pintor, sapateiro, né, é uma outra casta. E por último você tem a casta dos miseráveis, ou seja, aquelas pessoas que estão desprovidas de qualquer dignidade. São os miseráveis, aquelas pessoas que vivem de favor, de esmola dos outros. É esta casta, esta SCST, que nós estamos dizendo. São os mais miseráveis, aquelas pessoas desprovidas. Estão levando o evangelho para essas pessoas para dar a elas alguma esperança nesta vida, mudar esta visão, para que elas tenham a esperança, a confiança de que isso é algo passageiro, que a vida é muito mais do que essa questão material. Então, tornando essas pessoas dignas, trazendo-as de volta a uma humanidade que é o cristianismo que consegue fazer isso. Estão levando o evangelho e essas pessoas estão se convertendo. Talvez seja por isso que a maioria delas não volta para casa. Essas pessoas vivem naqueles locais isolados, numa pobreza total, são levadas numa reunião religiosa lá em Nova Delhi, conhecem essa mensagem, se tornam cristãs e falam: eu não quero voltar para aquela situação que eu vivia lá. Aqui eu tenho pessoas que me respeitam, que me orientam, que me ajudam, que estão me incentivando a melhorar na minha vida. Por que eu vou voltar para aquela situação em que eu vivia lá antes, naquela pobreza? Então talvez seja essa a explicação. E por último aqui, o Saket Jaiswal, que é advogado do acusado, alegou no tribunal que uma das supostas vítimas, uma tal de Rampal, não se converteu ao cristianismo nem é cristã. Aqui, ao que parece, essa pessoa virou uma testemunha no processo contra essa pessoa que está sendo acusada. Foi uma testemunha, mas o advogado está dizendo: olha, essa pessoa que vocês pegaram aí por testemunha, talvez seja isso, ela nem é cristã, ela simplesmente foi a uma reunião, o que não significa que ela se converteu. Porque ninguém sabe se uma pessoa efetivamente se converteu ou não. Só Deus que sabe isso. Então ele está dizendo: essa pessoa foi lá e participou de uma reunião, mas não significa que ela seja cristã. Ela não se converteu. Ele participou de um encontro cristão com várias outras pessoas. Simplesmente isto. Então, isto é o estado em que está a perseguição a cristãos na Índia. Não só lá, mas esta notícia específica que eu estou passando a vocês se trata efetivamente da Índia. A outra notícia que eu quero compartilhar com vocês também é do mesmo site, né? Hoje é quarta-feira, 21 de agosto, e essa notícia é de ontem, é do dia 20. Nós vamos ver aqui. E não está falando de um país lá do outro lado do mundo, né? Um país pequeno, pouco conhecido, né? De menor importância. Não porque os países tenham uns mais importância do que os outros, mas tem alguns que aparecem mais no dia a dia. E nós estamos falando do Reino Unido. E diz: a polícia do Reino Unido pagou indenização à mulher impedida de fazer oração silenciosa.
Apesar dessa vitória, permanecem as preocupações sobre possíveis violações futuras da liberdade religiosa e da liberdade de pensamento. Parece que o governo está disposto a considerar como crime a prática de fazer uma oração silenciosa nas proximidades de clínicas de... E esta palavrinha aqui a gente não pode falar aqui, né? Vocês vejam aí na tela. Bom, talvez alguns não tenham ouvido falar disso. Essa notícia aconteceu, essa mulher foi presa tempos atrás, isso apareceu na imprensa, eu fiquei sabendo na época. Essa notícia agora é um desdobramento daquilo que aconteceu lá atrás. Ela estava fazendo uma oração silenciosa próximo a este lugar aqui, onde está marcado na tela, né? Estava fazendo uma oração silenciosa lá e prenderam a mulher. E ela entrou com processo, e é isso que nós vamos ver aqui. Essa notícia aqui é de ontem, 20/8/24, e diz: a polícia de West Midlands pagou 13 mil libras, cerca de 16.800 dólares, em indenização a Isabel Vaughan Spruce, uma voluntária que foi detida 2 vezes por orar em silêncio perto de um centro de... e a palavrinha... em Birmingham, na Inglaterra. Este acordo ocorre no momento em que o governo do Reino Unido, olha só, planeja intensificar a repressão à oração silenciosa nas imediações de clínicas de... e aqui a palavra... classificando-a explicitamente como criminosa na próxima legislação nacional que estabelece zonas de segurança. É impressionante como esses governos, que são dirigidos, a gente sabe por quem, né? A gente sabe quem é que dirige esses governos, como eles têm medo de oração. O poder de uma oração. O nosso inimigo sabe o poder que tem uma oração. E ele influencia esses governantes para que eles proíbam, porque ele sabe qual é o poder que tem uma oração. Por isso eles estão proibindo isso lá. O absurdo, chegar a prender uma pessoa por causa disso. E continua, Vaughan Spruce, que é a mulher que foi presa, que ela é diretora de uma organização chamada March for Life UK, que significa Marcha para a Vida Reino Unido. Ela foi presa pela primeira vez em dezembro de 2022 por orar silenciosamente dentro de uma zona de proteção do espaço público, nas proximidades de um centro de... e a palavra aqui, que eu não vou pronunciar, já fechado. Está fechado, eu não sei se está fechado porque era o fim do dia, já tinham fechado, ou se estava fechado porque não está funcionando. Eu acho que devia ser o fim do dia, porque senão não fazia muito sentido ela estar orando lá, né? Então, mas enfim, isso não é importante. Em fevereiro de 2023, Vaughan Spruce foi absolvida de todas as acusações associadas a esse incidente. No entanto, ela foi detida novamente em março de 2023 pela mesma atividade. Ela é uma pessoa persistente, graças a Deus. A compensação concedida pela polícia de West Midlands reconhece o tratamento injusto dispensado a Vaughan Spruce e a violação dos direitos humanos. A ADF-UK informou que Vaughan Spruce havia entrado com uma ação contra a polícia por 2 detenções injustas e prisões falsas, abuso e agressão relacionados a uma busca intrusiva de sua pessoa e por uma violação de seus direitos humanos, tanto em relação às prisões quanto às onerosas condições de fiança que lhe foram impostas. O que significa? Então essa organização informou que ela entrou com uma ação contra a polícia porque ela foi presa 2 vezes injustamente, porque ela estava fazendo uma coisa que não existe uma lei que proíbe isso, né? Por prisão falsa, por quê? Porque se não era um crime, não era motivo para ela ser presa. Abuso e agressão relacionados a uma busca intrusiva, violando os direitos humanos dela, porque ela estava simplesmente em pé, num local público, de olhos fechados, em silêncio, orando,
e acharam aquilo ofensivo, criminoso e prenderam. E ela está reclamando sobre isso. E por quê? Teve que pagar uma fiança para poder ser liberta. Ela ia ficar presa, ela pagou uma fiança para responder o processo em liberdade, então ela entrou com um processo contra o Estado, contra a polícia, para ser ressarcida, se é que é possível se ressarcir disto, né? Dinheiro não paga isto que fizeram com ela, por causa dessas coisas ilegais que foram feitas com ela. E diz que apesar da vitória dela, permanecem as preocupações sobre possíveis violações futuras da liberdade religiosa e da liberdade de pensamento. Lembrem, estamos falando da Inglaterra. O governo do Reino Unido deve implementar zonas de segurança ou zonas tampão em todo o país, nas proximidades dos centros de... a palavrinha aqui... o que poderá resultar em mais detenções devido à oração silenciosa ou à prestação de ajuda a mulheres que estejam considerando o... e a palavra. Ou seja, o governo deve implementar zonas de segurança próximo a esses locais onde se faz isto, para impedir que as pessoas estejam nesses locais orando por aquelas pessoas que estão lá. O poder da oração. O inimigo sabe qual é o poder da oração. Jeremiah Ignuboli, eu não sei de onde que é esse nome dele, eu não sei, não deve ser assim que fala, mas que é consultor jurídico da ADF-UK, destacou as implicações mais amplas. E daí aspas para ele: o fato de o governo considerar em rotular a oração silenciosa como uma ofensa criminal, claramente contrária ao seu compromisso com o direito internacional dos direitos humanos, revela a crise de liberdade de expressão e pensamento no Reino Unido hoje. O que é triste a gente ver, não bastasse a tristeza dessa notícia por si só, é a gente pensar que esta nação foi o berço de tantas denominações que a gente conhece hoje, que nós frequentamos, presbiterianos, batistas, metodistas, são todos desse berço, vem desse berço lá na Inglaterra. E hoje olha o estado em que está aquilo. Europa, não é só a Inglaterra, a Europa inteira está passando por isso. Ao observarmos essas notícias, vemos que essa onda persecutória ao cristianismo não se limita a países lá do outro lado do mundo ou em culturas desconhecidas para nós aqui do Ocidente. Entristecidos, percebemos que no próprio berço de muitas denominações que existem há séculos, como presbiterianos, batistas, metodistas, para falar algumas, que tiveram origem lá na Inglaterra, país que foi inspiração e fé para tantas nações, se corrompendo com essa ideologia desta Babilônia que é o mundo em que vivemos. Se essa perseguição chegou lá, também chegará até nós aqui. Estejamos preparados. Porém, ao comentar sobre esses fatos, o objetivo não é trazer desânimo para nós, mas de fortalecer a nossa fé, conforme nos diz mais uma vez Tiago, irmão de Jesus, em sua epístola, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nosso inimigo sabe disto e se ira e teme quando usamos essa arma poderosa e eficaz que é a oração. Oremos pelos nossos irmãos que sofrem com essas violações pelo mundo afora e peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós, das nações e que nos abençoe.
Um abraço e até o próximo vídeo, se ele nos permitir.